Bom dia, pessoal. Quem aqui não é da trilha JV? Tem alguém que não é da trilha JV? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Legal, 10 pessoas que não foram assistir as palestras dos outros caras. Beleza, alguém vai me xingar depois. Mas obrigado pela presença. Bom, pessoal que está no webcast, bom dia. Se quiserem twittar alguma coisa, vocês aqui também, se quiserem twittar alguma coisa, usem a hashtag JVE7, por favor. Vai ser bacana para mostrar para outras pessoas que esse assunto está sendo falado aqui no TDC 2013. Então, pode combinar as duas hashtags, TDC 2013 junto com JVE7. E vamos tentar expor as ideias, expor as novidades para todo mundo, não só para quem está assistindo via webcast e vocês aqui assistindo, mas vamos expor isso mais para mais outras pessoas. Então, agradeço aí se todo mundo brincar no Twitter e postar algumas coisas. Só não vale xingar. Tá bom? Se eu fizer besteira, aí pode xingar, mas se não, não. Tá com um probleminha aqui de novo. Só ligar aqui o passador de slide. Beleza. Bom, eu sou o Bruno Borges, trabalho na Oracle. Entrei lá há 1 ano e o objetivo pelo qual a Oracle me chamou foi para ser evangelista Java. O segundo motivo pelo qual eles me chamaram foi para trabalhar de verdade, que é gerente de produtos. Então, eu tenho que ir em cliente e tal, apresentar o produto. Mas uma das coisas bacanas que eu faço e a Oracle deixa eu fazer do jeito que eu quiser é evangelizar Java. Então, em nenhum momento existe uma diretriz de que eu tenho que falar assim ou assado. Então, eu tenho uma liberdade bem bacana de falar de Java para vocês. Tá? Exceto isso. Tem um disclaimer que tudo que eu falar não poderá ser lido como verdade. Os advogados não gostam. Mas, tirando isso, o resto é bacana. Bom, a JVE6 vem desde dezembro de 2009. A plataforma evoluiu bastante, né, nessa versão, com a introdução de CDI. Acho que foi uma das grandes novidades. E também algumas novidades de diminuição de XML, etc. Eu vou acabar comentando aqui nos slides, mas a gente viu que a plataforma evoluiu bastante, né, da versão 5, da 1.5 para a versão 6. E quem trabalha com JVE sabe disso. Quem não trabalha se deu bem, porque pode começar a trabalhar já com uma versão boa, que é a JVE 6. As outras versões atendiam muita coisa, mas era custoso o tempo de desenvolvimento, encontrar problemas, etc., principalmente por causa dos EJBs, XMLs, etc. Só para vocês terem uma noção, a Oracle, a IBM e a Red Hat não são as únicas empresas que oferecem servidor de aplicação JVE. Vocês têm mais de 3 opções no mercado. Vocês têm a Fujitsu, vocês têm a OW2, vocês têm o Apache Tomy, tem o Apache Jerônimo, tem a SAP com uma versão... Ela lançou recentemente um JVE Web Profile, um servidor Web Profile. A Hitachi, Temac-Soft, Caucho. Então, são algumas empresas que oferecem servidores de aplicação JVE. Então, vocês não estão... Quando vocês querem desenvolver JVE, vocês não estão presos somente a 3 empresas, IBM, Oracle e Red Hat. Na verdade, vocês têm um mundo de opções. Desde das distribuições comerciais até as distribuições open source. Então, opção é o que não falta, tá certo? E opção dentro de uma plataforma padronizada, isso que é bacana. Os 10 principais pontos do JVE 6. Né? Não ter mais EJB dentro de um módulo EJB. Agora você pode colocar... Na verdade, você pode fazer ele num módulo EJB, mas você também pode colocar ele dentro de um módulo web. Injeção de dependência com CDI. Os deployments de scripts são opcionais. Padronização do JTCF com facelets. E o facelets no JVE 7 teve uma melhoria ainda maior. Uma classe por EJB, não tem mais interface. As extensões de CDI e servlet, eventos de CDI, que é uma coisa bem bacana que eu vou mostrar na palestra de tarde, como é que funciona. EJB Container, para fazer aplicações desktops, por exemplo, com uso de EJB dentro. Agendamento com a Schedule e o Web Profile, que é uma versão mais leve do JVE. Uma coisa assim, não preciso de JMS, não preciso de JCA, não preciso de EJB em cluster. Então, eu uso o meu Web Profile. Tá certo? Consumo menos memória, eu uso uma versão do servidor de aplicação que talvez seja até gratuita. A versão paga pode ser, sei lá, o Full Profile.
Então, eu não conheço nenhum caso agora, mas é uma ideia que pode acontecer. O Apache Tommy, ele é Web Profile. O Glassfish, ele é Full Profile. Então, algumas diferenças. O Glassfish dá para fazer os dois, né? O Full e o Web. Todo servidor de aplicação que é Full pode ser feito Web também. O escopo do Java EE 7, quando a gente fala de Java EE 7, a gente está falando de duas coisas, principalmente. Produtividade para o desenvolvedor e suporte HTML5. Um pouquinho antes eu falei de um terceiro ponto, que é atender demandas enterprise. Esse é um ponto também importante. Mas por que para nós desenvolvedores, esse pitch, né, essa ideia, ela não aparece tanto no dia a dia? Ela aparece mais como uma possibilidade de uso das ferramentas. Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma Batch API, eu posso agora padronizar meus jobs, que vão rodar em background, e eu posso monitorar eles no servidor de aplicação. Então, essa é uma das coisas que atende, ajuda o desenvolvedor, traz produtividade, mas é uma coisa mais para a questão da monitoração, é mais para o mundo enterprise, onde o cara pode monitorar o que está acontecendo. Bom, os temas do Java EE 7, né? Então, escalabilidade e HTML5, foco na produtividade, contínuo, sempre melhorando, e atender demandas enterprise. Mais posts anotados, menos boilerplate code, suporte a REST, WebSockets, as Batch APIs, simplificação de ATMS, concurrency utilities, uma série de coisas que mudaram aí e evoluíram dentro do Java EE. Então, suporte HTML5, eu tenho agora, posso fazer uma aplicação responsiva, integrada com REST, com WebSockets. Eu posso, no NetBeans tem uns wizards bem legais de HTML5. Ontem na trilha Java foi apresentado, na trilha Java não, desculpa, na quarta-feira foi apresentado na trilha HTML5 e JavaScript. Teve uma palestra sobre NetBeans para desenvolvimento de HTML5, de aplicações de HTML5. Então, vocês veem que uma ideia Java EE, uma ideia Java, fazendo uma aplicação HTML5 que pode ser utilizada para qualquer coisa, inclusive Java EE. De tarde vou falar de WebSockets. Maior produtividade, menos código, escalabilidade e atendendo requisitos. Bom, esse é o mapa das especificações que foram atualizadas. Então, assim, o que é novo é JSON, WebSocket, Concurrency e a Batch API. Essas são as APIs que foram incluídas no Java EE. O que faz parte do Web Profile é JSON e WebSockets. Concurrency e Batch está no Full Profile. Bom, o Servlet teve uma alteraçãozinha de segurança e de suporte assíncrono e também upgrade de protocolo para poder suportar WebSockets. Beam Validation teve uma atualização. EJB teve uma atualização, mas a gente não fala muito disso, porque isso é muito interno. É mais para quem desenvolve conectores. JMS2 é a versão nova do JMS, atualização. Foi simplificada. JPA com uma padronização, foi incluído mais uma padronização de como gerar o banco de dados a partir das anotações. A parte de CDI, o ponto 1, teve algumas mudanças. Eu não sei de cabeça essas. Web Fragments no JSF. JSF 2.2, suporte a HTML5 Friendly Markup e também Flow Faces. Eu quero fazer um fluxo de páginas, como um wizard, por exemplo. Next, next, next. Eu vou da página 1, 2, 3, quero dar um back. Então, eu consigo controlar o fluxo agora dessas páginas e controlar o estado dos objetos dentro desse fluxo. Foi incluído um escopo novo chamado Flow Scope. Tá certo? Então, os objetos criados dentro daquele fluxo estão visíveis somente naquele fluxo. Então, está aí, Java EE 7, um resumão das principais novidades. Eu vou passar rapidamente por alguns exemplos de código, para a gente dar uma olhada. Tá certo? Bom, aqui é o top 10 do que mudou. WebSocket, Batch, JSON, Concurrency, API HTML simplificada, suporte transactional. Agora eu posso trabalhar de forma transacional dentro do CDI. Não preciso mais criar um session bean stateless. A partir do CDI, chamar um stateless. Eu posso fazer a transação direta lá no CDI. Tá certo? Tem casos de uso para isso. JAX-RS Client API. Quem quiser conhecer a Client API rodando, aparece lá no stand do TDC, na lojinha. Tem uma aplicação JavaFX rodando lá na tela, conectada no Raspberry Pi. E ela faz chamada
a REST ao Glassfish que está rodando em outro Raspberry Pi. Então, a aplicação JavaFX usa a Client API do JAX-RS 2.0 para mudar estado de lâmpada, do LED, a cor do LED, esse tipo de coisa. Então, uma aplicação desktop usando a Client API para chamar um REST que está rodando no Glassfish. Tem uma coisa bacana, Default Resources. Por exemplo, todo servidor de aplicação Java 7 tem que ter um data source configurado para um banco de dados onde você pode trabalhar com dados temporários. Ou seja, você quer desenvolver uma aplicação em 1 hora, no máximo, e você não tem tempo para configurar o banco de dados. Você precisa começar rápido e entregar rápido um protótipo. Você vai lá no Java e faz uma referência a um data source, que é o comp/default data source. Você tem um banco de dados já no servidor de aplicação configurado para você usar. E aí você cria as tabelas, o JPA vai criar a tabela para você. Então, é uma coisa bacana para o desenvolvedor. Tá certo? Mais anotações foram incluídas e o Faces Flow, né, o Flow Faces, que é bem bacana também para criar fluxo. Bom, rapidamente, exemplo de WebSocket, uma classe Java com anotação Server Endpoint e OnMessage. Então, aqui eu já estou criando um endpoint no servidor e ouvindo as mensagens que são enviadas via o protocolo WebSocket. Aqui eu posso ouvir quando abre uma sessão de um usuário WebSocket, quando fecha, e, de novo, o OnMessage. Aqui eu guardo todas as minhas sessões e toda mensagem que eu chegar eu repasso para todo mundo. Isso aqui eu já estou usando Java 8. Isso aqui é uma Lambda Expression. Então, para cada for each per, eu vou executar per get remote send object. Tá certo? Então, assim, alguns exemplos de código Java 7 com JavaSE 8. A API de JSON é uma API para fazer parsing ou gerar JSON. Ela é uma streaming API, ela é low level. Dá para programar com o modelo objeto, como se fosse JDOM. Tá? E ela, o binding JSON para Java Objects, ou seja, eu quero criar uma classe Java e fazer uma anotação. E essa anotação vai me definir como é que o JSON vai ser gerado. Essa parte ela ficou para uma próxima versão da API. O processamento de JSON, o JSON-P, é o que atende a especificação, o todo do Java 7 hoje. A próxima, o Java Binding, o JSON Binding vai ficar para uma próxima versão, para que a gente tenha um melhor estudo de qual a melhor forma de fazer o binding entre Java e JSON. Aqui um exemplo do código Java, que vai navegar pelas estruturas do JSON. Então, eu tenho um JSON criado aqui com alguma outra API qualquer, e em Java eu vou iterar por cada estrutura dessa forma. Bom, Batch API, eu tenho a ideia de trabalhar com aplicações não iterativas, processos que vão rodar em background, geralmente geração de relatório, processamento de alguma coisa que vai demorar 30 minutos ou 1 hora, talvez até mais, tá certo? Tem empresas que derrubam o site do ar para rodar batch, tá certo? Porque não pode, por ficar processando. Então, ele derruba o servidor, roda os batch, depois volta o servidor. Então, assim, isso aqui está padronizado, o processamento de batch, em computação intensiva, posso executar o trabalho do batch, pode ser sequencial ou paralelo. Ele pode ser iniciado de forma manual, ad hoc, ou agendado. Aí o agendado você usa algum sistema de agendamento, @schedule, ou você usa Quartz, ou você usa alguma coisa que, da forma agendada, você vai chamar o código que vai disparar a chamada para o batch. Aqui a estrutura de um job. Os conceitos da Batch API são Job, Step, Job Operator e Job Repository. A partir de Job Repository, você pega um Job Operator. A partir de Job Repository, você pega um Job. E a partir do Job Operator, você executa esse Job. Esse Job tem steps, os passos do processo Batch. E isso vai processar as informações. Eu tenho o leitor de dados, o processador de dados e o escritor de dados. Então, foi padronizado isso. Quem já trabalha com Spring Batch vai se sentir bem confortável em trabalhar com a especificação da Batch API. Inclusive, quem patrocina a Batch API é a IBM, a implementação é o JBatch, mas o Spring Batch também segue muito desses conceitos. Então, sair de um para o outro é bem fácil.
Aqui é um pouquinho do código, né? O XML definição de um step. Então, eu tenho aqui o meu account reader, implementa interface, o meu processador e o meu writer. Então, isso aqui, basicamente, vai definir o seu job. Concurrency Utilities. A pergunta é, posso usar thread no Java? Pode. Agora pode. Né? Agora pode. Tá certo? Você até pode trabalhar com threads no Java 6, Java 1.5. Você pode trabalhar com thread quando quiser. Qual que é o risco de trabalhar com thread? É o código ter alguma anomalia que vai afetar o servidor de aplicação. Lembre-se que o servidor de aplicação ele é totalmente cheio de threads lá dentro, né? Então, o servidor de aplicação ele usa as threads dele para gerenciar todas as aplicações que estão instaladas no servidor de aplicação. Se uma determinada aplicação começa a criar threads, ela pode afetar o servidor de aplicação. Consequentemente, pode afetar as outras aplicações. Então, por isso que até então a gente falava que era uma boa prática, não que era uma proibição da especificação, mas era uma boa prática não utilizar threads nas aplicações Java. Porque as threads criadas dentro das aplicações não eram gerenciadas pelo servidor de aplicação. Agora, a gente tem uma API para isso. A gente tem uma API que oferece objetos que vão nos oferecer as threads gerenciadas pelo servidor de aplicação. Então, o servidor de aplicação ele tem um controle de todas as threads, processos paralelos que estão rodando nas aplicações. Agora, você pode criar um processo paralelo, startar alguma coisa assíncrona, criar uma thread, etc., desde que você utilize o Managed Executor Service para obter uma thread e executar um processo paralelo. E aí o servidor de aplicação ele está ciente daquela thread e ele consegue controlar consumo de recursos, ele consegue limitar se aquela thread vai estragar uma outra aplicação ou não. Tá certo? Então, esse é o objetivo da Concurrency Utilities. Tem alguns outros recursos, por exemplo, notificações de eventos de tarefas, propagação de contexto, suporte a transações. Então, tem coisas bem bacanas aí nessa API, mas a ideia geral é essa. Eu posso trabalhar com threads agora de uma forma bonita. Eu posso trabalhar com threads de uma forma gerenciada pelo container. Aqui um exemplo. Faço lookup JNDI, crio minha task com runable run, a lógica qualquer, e chamo executor.submit. E isso vai estar disponível, inclusive, dependendo da qualidade do servidor de aplicação, se ele oferece isso ou não, eu posso ter um monitor de todos os processos que estão rodando em background. Tá certo? É possível isso. REST, Client API, tem algumas outras mudanças, message filters, interceptors de entidades, processamento assíncrono, server e client, configuração comum. Mas o mais bacana aqui mesmo é o Client API, para vocês acessarem de uma forma mais simples endpoints REST. Então, aqui, eu pego meu Client Builder, crio um novo cliente. Desse cliente, eu seto meu target, uma URL, HTTP, localhost, /orders. Resolvo meu template, eu mudo meu order ID para 10. Seto um query parameter, shipped go true, crio um request e dou um comando get do HTTP. Então, o retorno já é convertido para string, me retorna o nome do meu customer. Então, antes a gente tinha que fazer isso ou com HTTP URL Connection ou com uma API, uma biblioteca de terceiros. E aí você tinha que ficar verificando essa API, acompanhando essa API e o desenvolvimento dela. Aqui a gente tem já um padrão do pacote jax.rest. Tá certo? Bom, JMS também teve uma mudança bem bacana. Simplificação da API, menos verbosa. Reduz o boilerplate code, injeção de recursos. Try with resources. No Java SE 7, a gente tem o Try with resources, que é um recurso onde todo recurso que ele é auto-closable, implementa a interface auto-closable, você dá um try e ele automaticamente fecha para você o recurso. O código Java do Java SE 7 vai fechar para você esse objeto. Então, você não tem mais que saber if result set, diferente de null, result set.close. Você não precisa mais fazer esse código no finally do seu try. Então, você só faz apenas try, pega o result set, usa ele e vai embora. Você não precisa mais fechar ele. O Java vai fechar para você. O JMS implementou isso.
tá certo? Os objetos connection e session, eles utilizam essas interfaces auto-closable. E o legal também é que você pode trabalhar com tudo isso tanto no Java EE quanto no Java SE. Ou seja, você pode ter um cliente JMS rodando uma aplicação desktop Java. Esse é o exemplo do código Java JMS 1.1. Não dá para vocês verem porque o código é grande. A fonte está pequena, porque só assim que cabia o código. Mas, basicamente, eu tenho a injeção da minha fila, o Connection Factory. Aí, do meu Connection Factory, eu crio uma connection. Da minha connection, eu crio uma session. Da minha session, eu crio um message sender, um message producer. Da minha session, eu crio uma mensagem. E aí eu seto o texto da mensagem e envio para a fila. Né? E quando a gente vê o código assim, o que a gente faz? A gente copia e cola para implementar no outro projeto. Né? É isso que a gente faz, não tem jeito. Essa coisa de design pattern, não, você vai lá, copia e cola, sabe? Tá certo? Então tá lá, recurso da aplicação, boilerplate code, e 1/3 do código aqui, ó, é o exception handling, onde eu vejo, se a conexão for diferente de null, connection.close. No JMS2, olha que bonito. Tá certo? Agora você vai copiar e colar menos código. Tá certo? Você copia e cola menos código agora. No JMS2 foi incluído um objeto chamado JMS Context. Esse JMS Context, ele é oferecido, quando ele é injetado, ele é oferecido dentro de um contexto de uma transação, transacional com banco ou não, não importa, mas é um contexto, tá certo? E esse cara, ele já encapsula o meu Connection Factory, o meu Connection e a Session. Os 3 objetos principais do JMS. Está tudo encapsulado lá dentro. A partir dele, eu basicamente crio um producer e envio um payload para uma determinada fila. Acabou. Quando terminar a transação, o container vai fechar tudo para mim. Simples, assim. Tá certo? Então você vai se preocupar mais com o quê? Qual que é a fila que você vai mandar? O payload. O resto é infraestrutura. Você não tem que se importar com isso. Tá? Então, essa é uma das coisas bem bacanas do JMS2. Eu, particularmente, gosto bastante dessa nova API. Beam Validation. Teve uma mudança muito pequena de Beam Validation, mas muito importante e muito interessante. Tá certo? Agora eu posso colocar as anotações dentro de níveis de método. Olha que bacana que fica. Esse método ele só pode receber nome not null, só pode receber quantidade not null que for até 10. E eu ainda posso criar uma anotação customizada, @customer, que lá dentro eu posso ter uma série de validações, como uma expressão regular, etc. Então eu posso criar também, posso usar também uma anotação no retorno do método. A data de um agendamento tem que ser futura. Se não for futura, a API do Beam Validation já dispara o erro para mim. Já dá uma exception. Java EE 7 é uma das versões da plataforma que mais focou em tirar do desenvolvedor a responsabilidade de testes que não era para ter, era para ser metadado. Então, a gente vai codificar cada vez mais metadados e se preocupar cada vez mais com o negócio em si. Por exemplo, cálculo tributário. O cálculo tributário muda. E isso não tem como você definir metadado. Certo? Cálculo matemático. Então, você se preocupa com isso, com o seu negócio. Metadados, a entrada de dados, input do usuário, isso é metadado. Tá certo? Então, chega de fazer if se é null, if se é empty. Parem com isso. Coloquem metadados e se preocupem com o negócio. Tá certo? JPA. JPA é uma especificação que foram incluídos alguns atributos, umas propriedades novas de geração de esquema. Então, eu tenho, por exemplo, quando eu quero usar um schema generation, eu tenho 4 opções. 5, na verdade, né? Nenhuma opção de geração, ou seja, o mapeamento do JPA não vai gerar nada no banco. Eu tenho a primeira opção, que é metadados, ou seja, ele vai utilizar o mapeamento em Java para criar as tabelas de dados. Está claro isso? Eu tenho uma terceira opção, que é script. Eu vou usar um script SQL para criar o banco. Então, eu defino isso aqui, eu aponto um arquivo SQL e isso vai gerar para mim. Eu tenho uma quarta opção. Alguém imagina qual é a quarta opção? Você não vale, cara. Você é da trilha Java, você é coordenador da trilha Java, você não pode ficar dando resposta. Alguém tem uma ideia de o que seria? É combinar as duas coisas.
Qual que seria a quarta opção? Metadados e depois script. Primeiro eu gero meu banco de dados com base nos metadados e depois eu posso configurar para executar um script SQL. Por exemplo, criar uma view no banco. Ou criar um índice. Tá certo? Posso fazer esse tipo de coisa. Qual que seria a quinta e última opção? Gente, qual que seria a quinta e última opção? Script e depois metadados. Tá certo? Você dispara um script SQL e depois o JPA vai ler os metadados e vai gerar as tabelas que ele encontrar definidas nos metadados. Então, por exemplo, por que eu posso precisar fazer isso? Sei lá, mas está lá a opção. Tá certo? Tem gente que tem ideia para tudo, então fica lá a dica, a sugestão. Outras coisas que mudaram, contexto não sincronizado. Isso aqui é um pouquinho complicado de explicar. Eu vou deixar isso para outro momento. Ou se alguém quiser pesquisar na internet, dá uma olhada. É uma coisa bem interessante. Quem estiver trabalhando com e-commerce ou fazer um carrinho de compras, vai entender o que é isso daqui rápido. Não aqui agora, mas quando ler. Tá certo? Outro ponto, operações de delete e update em massa usando a Criteria API. Antes a gente tinha que... A única forma de você deletar 1000 objetos era com SQL. Tá certo? Chamando lá o JQL ou o SQL. Tá? Agora não, agora você pode usar a Criteria API. Quem gosta de desenvolver com a Criteria API ficou feliz de que agora pode executar os comandos de update e delete em massa, que é bulk, usando a Criteria API. Posso agora também padronizar o meu acesso às functions que estão no banco e também as histórias dos procedures. Então, está padronizado isso, como é que eu mapeio uma chamada no JPA para uma function ou para uma procedure. Servlet. Servlet agora tem um suporte a non-blocking I/O, o protocolo de upgrade e melhorias de segurança. Aqui, no caso, o exemplo de non-blocking I/O, isso aqui é um exemplo tradicional. Eu quero fazer um processamento do Servlet Input Stream. Para cada leitor de bytes, eu vou processar alguma coisa. Isso aqui vai travar o servlet quando ele estiver trabalhando daquele jeito ali. Essa instância do servlet não vai receber mais ninguém, mais nenhum request. Na nova API, eu posso dar um set read listener, passo para o meu objeto read listener, e ele vai, quando tiver dado disponível, é que ele vai processar esse código de forma assíncrona. Tá certo? Isso aqui é uma funcionalidade legal do servlet, mas não vai ser muito utilizada pela maioria. Isso aqui é mais para quem desenvolve framework, para quem desenvolve componente para o Java Server Faces, por exemplo, esse tipo de coisa. No uso comum do dia a dia, a gente não é muito útil. Java Server Faces. Faces Flow, ou seja, Faces Flow é uma coisa bacana. Quem conhece já Spring Webflow? Alguém já desenvolveu com Spring Webflow? Uma pessoa lá, beleza. Então, vocês já estão cientes de como é que funciona o Faces Flow. Posso continuar a palestra, então? Não. Faces Flow, no Spring Webflow, o Oracle ADF também tem essa funcionalidade, se chama Task Flow. Eu não tenho um terceiro framework, que não lembro agora de cabeça, mas que também tem esse conceito. Eu quero definir um fluxo de páginas. O fluxo tem um início, tem páginas no meio e tem fim. Tá certo? E esse fluxo ele pode ter quebras no meio. Volta para cá, vai para lá e termina em algum momento. Isso é um fluxo de páginas. Um wizard é um fluxo de páginas, certo? Criar uma conta de usuário. Então, eu tenho lá, criar conta, início do fluxo. Preencher dados, configurar o cartão de crédito, selecionar meu plano, paraná, finish. Terminei meu fluxo. E tudo isso tem um escopo, o escopo do fluxo. Eu seto as variáveis que eu posso acessar na minha página no Java Server Faces e os objetos estão contidos dentro daquele fluxo. Eu posso criar mais de um fluxo, abro uma nova aba, novo fluxo. Agora, você não precisa mais ficar colocando na seção HTTP Session um monte de objeto mapeado pelo ID de alguma coisa, como era que a gente fazia antigamente. Hoje você pode fazer usando o Flow Scope, você vai ter esse controle maior. Suporte HTML5 é bem bacana. É possível fazer uma página Facelets hoje, no JCF 2.2, sem usar uma tag lib. Tá certo? Claro, não vai ser aquela página rica de componentes JSF, lógico, porque você não está usando os componentes, mas você pode fazer uma página HTML5 com CSS, bonitinha, fazer o binding com JSF no servidor e não ter uma tag lib. Isso significa o quê?
Você pega aquele XHTML, abre no navegador o arquivo e você tem um preview da página, de como ela está ficando. O designer web ele nem precisa rodar o servidor de aplicação para saber como é que a página está ficando. E isso é muito bom para equipes que têm uma separação bem clara entre designers e developers. Tá certo? E isso eu estou contente. Há anos, antes de entrar na hora, que eu falava mal do JTCF. E se vocês procurarem na internet Bruno Borges JTCF, você vai ver uma imagem de hater lá. Então, assim, eu era muito contra o JTCF. Eu gostava muito de um framework chamado Wicked. Tanto que eu evangelizei bastante o Wicked. Por que agora eu falo bem do JTCF? 2 motivos. Um, porque é interessante para mim, por trabalhar na hora, que defendeu o JVE. Eu defendo a plataforma JVE. O segundo ponto é porque ele incluiu essa funcionalidade, que era uma coisa que eu defendia há muito tempo, do Wicked, do Tapestry e de outros frameworks web, que era o quê? Trazer suporte. Aí eu desenvolvi uma página HTML, fazer o bind com o servidor, mas eu não perder o código HTML nativo, de modo que eu possa dar um preview estático, do arquivo estático no navegador. Porque eu não quero que o meu designer trabalhe com o NetBeans ou de Developer ou Eclipse. Eu não quero que ele rode o servidor para saber como é que a página está ficando. Eu quero que ele tenha um preview a hora que ele quiser. Eu defendia isso está no JTCF 2.2, e agora eu acho legal o JTCF 2.2, porque ele inclui uma funcionalidade que eu defendia. Cross-Site Request Forgery. O JTCF agora tem essa proteção dentro da especificação. As implementações têm que oferecer esse recurso. Isso é muito básico e o framework já oferece. Carregamento de facelets via Resource Handler. Isso aqui você pode interceptar, processar da onde que vai vir o facelet. Você pode ter uma edição de, por exemplo, você pode configurar uma coisa bizarra. Eu quero carregar meu facelet de uma página, de um diretório por fora do container. Então eu quero editar meu template e eu não quero ter que fazer redeploy. Então tem esse recurso agora. Então você define uma pasta por fora. Um exemplo. Tá? Você pode customizar isso. Não é esse o benefício disso aqui, mas é uma possibilidade que muita gente às vezes se reclama. Pô, vou editar a página, tem que fazer redeploy. Então você pode customizar umas coisas bem bacanas. E o componente de file upload, depois de 28 anos, chegou um componente básico de file upload. Né? Todo mundo pensava assim, pô, como é que eu faço file upload? Aí vai todo mundo lá no Stack Overflow, aí baixa um servlet de exemplo, codifica um servlet, faz e recebe o upload. Ou então usa o componente do Rich Faces, do Prime Faces, etc. Tá certo? Agora não, agora tem um componente mesmo padronizado. Toda implementação de JTCF tem que ter esse componente. E algumas implementações estão fazendo coisas bacanas, usando, por exemplo, fallback. Tem uns componentes bacanas agora que ele vai fazer fallback de file upload. Não suporta esse tipo de file upload, ele faz um fallback para um outro. Acho que o Prime Faces tem isso. Mas aí acho que o Prime Faces tem quase um componente mesmo, não é o da especificação. JTA, eu quero definir as partes que são transacionais dentro de um Manager de BIM CDI. E eu quero determinar também um Transaction Scope para CDI das instâncias que estão dentro daquela transação. Então, eu quero compartilhar objetos usando CDI dentro de uma determinada transação. Começou a transação, eu crio objetos de scope relacionados àquela transação. Então, eu não tenho mais o scope de request, além do scope de session, application, etc. Agora, eu também tenho um scope de transação, JTA. Então, é uma coisa bem bacana para trabalhar. Tem um assunto que é a parte de arquitetura. A parte de arquitetura é o seguinte. Faltam 5 minutos, né? Por aí. O Java 7, na minha visão, na visão de outras pessoas também, que eu já vi isso na internet, a primeira versão do Java que permite um desenvolvimento na camada web de 3 tipos. Eu posso trabalhar com tudo gerado no servidor, aí vocês trabalham com o JCF. Ou eu posso trabalhar com tudo no cliente, aí eu trabalho com uma aplicação HTML5 estática, rodando no Apache, por exemplo, ou no NGINX, e todo o meu serviço de negócio via JAX-RS, via WebSockets, talvez usando o AngularJS, um exemplo, tá certo? Ou o Backbone, bibliotecas de JavaScript. Então, você tem a possibilidade de desenvolvimento no Java 7, ela está muito bacana. Eu não gosto de trabalhar com JavaScript. Beleza, você pode fazer tudo no server-side com JCF.
Eu quero trabalhar com JavaScript porque eu quero que o meu designer tenha total controle da interface web. Então, beleza. Então, você se responsabiliza pelo JAX-RS, pelos WebSockets e um pouquinho, né, do AngularJS, mas o seu designer cuida do HTML e do CSS. Uma aplicação HTML5 pura, que não importa o que está no servidor. Mas aí você gosta de JVE ou você quer desenvolver com REST, você utiliza as APIs do JVE. Ou você faz híbrido. Quer saber? Esse caso de uso aqui é muito complexo. Não vou fazer uma tela bizarra client-side. Vou usar JCF com os componentes do Prime Faces, que são bonitinhos, já está pronto. É um caso de uso muito complexo. Então, beleza, uma página interna, por exemplo, de administração do sistema. Então, você usa JCF. Pô, mas essa parte aqui é uma landing page da minha aplicação, bem bacana, não sei o quê. Eu preciso que ela seja muito bonita, rica, interativa. Então, tudo bem, essa parte você utiliza client-side. Tá certo? Ou você, inclusive, dentro de uma mesma página, você pode misturar os dois. Você faz uma parte client-side e coloca um componente de JSF no meio. Você pode misturar as coisas. Então, o Java E7 ele chegou num ponto hoje que ele atende todas as possibilidades que a gente está desenvolvendo nas aplicações web. No servidor, no back-end, eu tenho duas opções. O Web Profile e o Full Profile. O Web Profile é basicamente a JV3 Lite, CDI, JTA e JPA. Fora, claro, as especificações de web, mas não estou falando de web, estou falando do que está no back-end. Se eu quiser coisas a mais, eu vou ter o meu Web Profile, mais o JMS, mais o JCA, mais o Batch API. Mais algumas outras coisas, com Queue Restricted, por exemplo. Tá certo? Qual que é o benefício aqui do Web Profile? Sei lá, eu não preciso do JMS rodando. Então, você sobe lá numa VM na Amazon, que é levinha, você não vai consumir tanta memória, nem tanta CPU, não vai ter o JMS Server rodando no fundo. Tá certo? Você não vai subir o container JCA, o sistema de batch. Então, o Java E7 está atendendo bastante possibilidades de desenvolvimento. Desde as aplicações simples, somente web, até as aplicações enterprise completas, que eu preciso ter monitoramento, gestão, assíncrono, cluster, preciso integrar com outra aplicação, etc. Bom, Java E7 está disponível na implementação de referência, o Glassfish 4. Vocês podem já baixar. O site está bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês o site. Então, esse é o site do Glassfish novo. Tá? O site foi refeito um dia antes do lançamento. E você tem aqui bem fácil o download, documentação, o issue tracker, quais são as IDEs que tem suporte, o fórum. Então, está bem legal o site agora. E para fazer download, veio aqui no download. Olha que simples isso daqui. Ó. Você tem aqui várias opções. Eu tenho o meu Glassfish Open Source, beleza. Aí você tem aqui pré-requisitos, tem que ter o JDK7, né? Aí você quer começar logo? Clica aqui no Glassfish 4 que você vai baixar a versão completa do Glassfish. Ah, eu não quero a versão do Glassfish Zip, eu quero uma versão mais Web Profile. Então você vem aqui e clica em Web Profile. Só mostrar para vocês aqui como é que ficou isso aqui. Ó, cliquei em Web Profile. Aí ele vai trocar o Web Profile. Se eu quiser o zip, ou se eu quiser um instalador nativo, por exemplo, quem trabalha com Windows, quer instalar bonitinho, vai baixar um executável, você instala ele bonitinho. Se quiser só o zip. Você clica aqui no nativo, vai ter as opções Windows, ou então Linux, Solaris e Mac. Se você quer somente idioma inglês, ou se você quiser inglês, português, alemão, espanhol, etc. Para instalar, ou você descompacta, ou você vai rodar. E para startar, bem fácil. Você entra na pasta bin e executa admin e start domain. Tá certo? Não tem coisa mais simples que isso. Depois é sair para o localhost do console. Quem aqui conhece o console do Glassfish? Quem aqui conhece? Então, mostrar para vocês. Eu estou na pasta. Ou está no Caps Lock? CD Tools, CD Glassfish, -4, 0. Ops. CD Oracle,
CD Glassfish. Acho melhor fazer o seguinte. Então tá aqui, ó. Tô aqui, tô na pasta do Glassfish, na pasta bin. Vou dar lá meu... Ué, qual foi? There are no domains. There are no domains. Então, aí a gente faz o seguinte, a gente entra no console, dá lá o create domain. Qual foi o problema ali? Create domain. Nome para o domain, domain 1. É que eu apaguei o domínio ontem com o Bruno Souza. Beleza, criou o domínio. O Bruno Souza fez um teste de Glassfish na Tools Cloud. E ele precisava do Glassfish com o arquivo de senha, eu passei para ele. Aí eu apaguei o domínio para testar. Depois ele resolveu e eu não que recriei o domínio. Start domain. Então tá lá, está startando o domínio. Esse console é o console de administração do Glassfish. Você faz tudo por aqui. Se você quiser fazer tudo por linha de comando, você faz por aqui. Criar recursos de ATMS, criar data source, criar código de conexão, fazer deploy de aplicação. Tá certo? Você pode fazer tudo por ali. Então, startou o domínio. Vamos lá agora. Aqui, ó. Aqui ele está fazendo o deploy da minha aplicação de console administrativo, pela primeira vez, quando eu acesso. Então, no primeiro acesso, ele faz o deploy. Por isso que o start é rápido, não sobe o console de cara. Ele só acessa e faz o deploy do console administrativo depois do primeiro acesso. Tá? Então, esse é o console administrativo do Glassfish. Aqui você tem no menu esquerdo todos os acessos a configurações, recursos, JDBC, JMS, JNDI, Java Mail, as aplicações que são deployadas, módulos com ciclo de vida, monitoramento. Então, você pode fazer tudo pela web aqui também. Você não precisa... você tem esse console web e por aqui você faz tudo que você imaginar no servidor de aplicação. Tá certo? Tudo que você precisar fazer, você faz por aqui. Tem uma outra opção bacana que é via REST. Você pode administrar um Glassfish via REST. Ele tem uma API REST para vocês acessarem as funções do servidor de aplicação. Então, assim, tá aí o acesso ao Glassfish 4, para vocês darem uma olhada, conhecer um pouco. Java 8, Java 8, vocês vão ter acesso a arquiteturas cloud. O pessoal da IBM, da Oracle, da Red Hat, de todo mundo que faz parte das especificações de Java, eles estão pensando agora em como juntar todas essas pecinhas aqui que estão faltando. Acesso a NoSQL, multi-tenancy, cloud, arquitetura Team Server, PaaS, modularização, JSON Binding, Storage e algumas outras coisas. Tá certo? Tudo isso está sendo pensado agora para o Java EE 8. Uma coisa que é legal, assim, fale alguma coisa, seja ouvido. Se você quiser contribuir para o Java EE, para a plataforma, contribui, faça um blog, participe das discussões, reclame de alguma coisa, mas fale, sabe? O importante é que a gente tenha um feedback do que é que o pessoal está sentindo da plataforma e que a gente possa melhorar. As URLs, né, o blog do Glassfish, The Aquarium, no blogs.oracle.com, glassfish.org/adopt-a-JSR, que é o programa com os grupos de usuários. Se você quiser ler as especificações de Java, o site principal é java-spec.java.net, e lá você vai ter acesso a todas as especificações, a como você pode participar das listas de discussão do Java e conhecer detalhes das especificações, ler o PDF, por exemplo, que está lá com cada detalhe. Como é que funciona a integração do Java 7 com NetBeans. E, bom, tem bastante coisa legal, mas eu já estourei meu tempo. Bastante até. Então, alguma pergunta, gente? Sim.
pergunta é se o JCF está recebendo mais atenção que o JSP e o JSP está sendo abandonado. Bom, o JSP não tem como ser abandonado. É a base. Tá certo? JSF usa JSP? Não, não usa. Tá certo? Porém, o JSP atende muitas coisas ainda. Muitas coisas. Por exemplo, aplicações web que rodam no Tomcat, eu não quero usar o JSF, eu não preciso, é uma opção. Eu acho que assim, é uma especificação que está lá, que não vai morrer tão cedo, porque tem muita gente usando, tá certo? Muita gente. A Amazon, o site de e-commerce da Amazon, o site de venda de produtos, ele foi feito totalmente, praticamente, com o JSP. Tá certo? Hoje já mudou muita coisa, lógico, mas quando ele bombou, era JSP rodando em Tomcat. Tá certo? Então, assim, eu falei da Amazon, né? Imagina quantas outras empresas não estão usando o JSP para fazer site web. Então, é uma funcionalidade que está lá. O JSP compete muito com PHP, por exemplo. Tá certo? Então, assim, é uma linguagem que está lá e eu acho que vai continuar existindo. Não tem pretensão nenhuma de remover isso. Tá certo? Detalhe, o JCP, não a Oracle, tá? O JCP, ele está trabalhando agora com um modelo bacana de evolução de plataformas. Se alguma coisa está para ser abandonada, primeiro ela se torna opcional, em determinada especificação. Depois é questionado se tem gente usando ainda, então continua opcional. Tem gente usando ainda? Não, então remove. Tá certo? Então, assim, é assim mais ou menos que agora o negócio vai andar. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, obrigado. Meu Twitter é @Bruno Borges e a gente vai ter mais uma palestra à tarde sobre HTML5 e WebSockets. Obrigado, pessoal.